paz, nós estamos aqui com mais um vídeo do Breve Catecismo de Westminster. Hoje a pergunta de número 30. Como nos aplica o Espírito a redenção adquirida por Cristo? Então, nós vimos nas perguntas anteriores a respeito da redenção. Há especialmente a pergunta de número 29, ele nos fala como nós podemos ser participantes dessa redenção. E ele vai nos falar que ela nos é oferecida e aplicada em nós pelo Espírito Santo. Então a pergunta 30 agora vai nos dizer como o Espírito vai aplicar essa redenção a nós. E a resposta é: o Espírito aplica-nos a redenção adquirida por Cristo, operando em nós a fé e unindo-nos a Cristo por meio dela em nossa vocação eficaz. Talvez você não entenda alguns termos aí, mas a gente vai tentar explicar o melhor possível, claro, sem adiantar muitas coisas. Primeiro, ele nos fala que a redenção ele é aplicada a nós, primeiro, operando em nós a fé. Nós temos alguns textos e eles vão nos dizer aqui a respeito da fé. Primeiro, Gálatas capítulo 2, versículo 20, quando ele fala: logo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, quando nós temos uma nova vida, esta nova vida é gerada em nós pela fé. Mas a palavra nos fala que é o Espírito que opera em nós a fé. E é interessante porque a analogia que a Bíblia faz a respeito da fé é de vida e morte. Nós sabemos que isso se aplica espiritualmente, mas quando ele usa a analogia de vida e morte, e diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, é justamente para a gente se lembrar que o morto ele não tem condição de buscar coisa alguma. Mas depois que ele é ressuscitado, aí ele tem condições de buscar a Deus. Então, a fé ela é operada em nós primeiro pelo Espírito Santo. Isso Gálatas 2,20 vai nos dizer, quando diz que é ele que vive em mim. O nosso próximo texto, ele vai nos dizer, lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, que nós somos salvos pela graça por meio da fé. Essa é a primeira parte do versículo. Até aí tudo bem. Então, como é que o Espírito aplica em nós? Operando em nós a fé. E você pensa sobre operar a fé. Eu estou dizendo que operar a fé é algo que o Espírito faz para que depois nós possamos crer. Não é posterior, mas anterior à crença. E Efésios 2,8 ele vai dizer que nós somos salvos pela graça, isso é, pela humilhação e exaltação de Cristo. Está lá nas perguntas 27 e 28. Né? Humilhação e exaltação de Cristo. Somos salvos pela graça por meio da fé. Só que Efésios ele não vai deixar só aí. Paulo vai terminar o versículo dizendo: e isto não vem de vós, é dom de Deus. Eu às vezes fico me perguntando, porque algo tão claro causa confusão na mente das pessoas. Ele está falando claramente: nós somos salvos por meio da fé. Só que a fé ela não vem de nós. É Deus quem dá a fé. Quem aplica em nós a fé é o Espírito Santo que nos aplica a fé para nos unir a Cristo. Ainda no próximo texto, ele vai nos falar lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12 e 13. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também nós com respeito a Cristo. Lá em 1 Coríntios ele está fazendo analogia do corpo com a igreja. E ele vai falar que nós somos unidos a Cristo, que é o cabeça. É o Espírito que opera a fé e nos une a Cristo. É a segunda parte da resposta. Quando ele fala que ele aplica em nós, operando em nós a fé. Na segunda parte ele diz: nos unindo a Cristo. Se eu não faço parte de Cristo, eu não posso ser redimido. E aí é o Espírito Santo que vai nos ligar a Cristo. Ninguém pode chegar e se ligar a nada por conta própria. O sujeito, se ele sofre um acidente, ele perde um braço, ele não pode colocar o braço no lugar e esperar que ele se regenere sozinho. É preciso um cirurgião, é preciso um médico para que venha e faça a ligação, que ligue os tendões, os nervos, faça a costura, para que ele possa ser religado mais uma vez e comece a desenvolver novamente as suas funções. Então, nós somos unidos a Cristo por meio do Espírito Santo. 1 Coríntios vai nos falar isso, e o nosso próximo texto, que se encontra lá também em 1 Coríntios, nós lemos o versículo 12, agora o versículo 13, 1 Coríntios 12, versículos 12 e 13, agora o versículo 13, ele vai nos dizer: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos,
quer livres, a todos nós foi dado beber de um só Espírito. O que é que acontece? Paulo está falando em 1 Coríntios 12, porque tinha judeu e tinha grego dentro da igreja, e eles achavam que eram diferentes. Ele está dizendo que está todo mundo ligado, mas ele vai trazer para lembrar isso, o fato de que nós estamos ligados a Cristo, e é o Espírito que nos liga a Cristo. E ele vai dizer no versículo 13 que é um só Espírito que nos liga a Cristo. E aí vai entrar um outro termo aí, que nós vamos tratar ele lá mais na frente, você continuar estudando conosco. Ele vai dizer batizados em um corpo. Quando ele fala batizado, você vai pensar logo no ritual, na água. O batizado aqui, ele tem um sentido que é o que nós, confessionários de Westminster, defendemos, que o batizar é o ligar à igreja. Então, por isso que ele está falando, todos nós fomos batizados em um corpo, quer dizer, nós somos ligados a um só corpo, através do Espírito Santo. E um só Espírito fez isso. Então, o Espírito ele nos aplica essa redenção, pergunta de número 30, através de que, operando em nós a fé, nos unindo a Cristo por meio dela, em nossa vocação eficaz. Aí só ficou agora o último termo, vocação eficaz. Se você quiser saber o que é, aí só assistir nos próximos vídeos, porque tem uma pergunta específica para nos explicar o que é vocação eficaz. Curta nosso vídeo aí, se inscreva no canal, compartilhe para que mais pessoas possam conhecer e continue acompanhando. Se ficou alguma dúvida, é só seguir a sequência. Eu já falei no outro vídeo, as perguntas elas são sequenciais. O entendimento ele vem completo quando você vai ouvir na próxima até chegar até o final. Fique com Deus, até a próxima.